Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Pedro Simões e Lígia Simões. Hoje, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Tudo bem, Lígia Simões? Bom dia, José Pedro. Lembrando que os capítulos anteriores tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Ali você vai acessar os estudos, as conversas anteriores que a gente fez e também uma série de outros conteúdos, né, que a gente tem, cada um no seu canal, sobre estudos da doutrina espírita. E hoje vamos falar sobre fora da caridade não há salvação, capítulo 15, em que, em geral, as pessoas pensam que esse capítulo fala da caridade, mas, na verdade, o capítulo fala da salvação. Tanto que o primeiro item do capítulo é o que precisa o espírito para ser salvo, e não o que precisa o espírito para fazer a caridade. Então, isso já mostra que o capítulo trata da salvação e não da caridade, não é isso? É isso, e a gente vai perceber na primeira citação do Evangelho, feita por Kardec, que é a passagem que está lá em Mateus, no capítulo 25, onde é interessante, todo o diálogo de Jesus é em torno do fazer a caridade. Quando derdes de comer àqueles que têm fome, de beber àqueles que têm sede, ou quando não fizerdes isso. Mas lá no último parágrafo, ele vai dizer: e esses que não agem assim irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então, ele termina dizendo do móvel de toda essa explicação, a caridade como instrumento para atender à promessa da vida eterna, como condição para alcançar o reino de Deus, que para os judeus, à época, estava na salvação, na ideia de salvação, não é, Pedro? É. A ideia de salvação, para a gente pode mudar os termos, né? E dizer que é vamos dizer, a ideia trazendo a ideia da vida futura, né? É a continuidade feliz da nossa vida na vida futura, né? Que, em outros termos, seria, desde já, seguir o caminho reto, né? O caminho reto é o caminho da salvação, o caminho reto é a caridade, num certo sentido. Nós vamos chegar lá. E é interessante perceber sobre essa ideia de salvação, porque Kardec usa esse vocábulo, né? Ele fala em salvação. Eu fiz uma pesquisinha e vi que ela esteve sempre presente nas religiões. É interessante perceber que na teologia, a teologia dedica um capítulo, eu só não registrei chamando de que maneira, como define, mas dedica um capítulo para os estudos que tratam da salvação do homem nas religiões, porque essa ideia de salvação esteve presente no pensamento de todas as religiões, ao menos as monoteístas, né? Interessante. Depois, mais tarde, quando chegar lá na salvação pela igreja, a gente vai ainda comentar um pouquinho sobre isso. E Kardec vai mostrar para a gente, quando ele faz essa escolha das passagens do Evangelho, porque ele sempre começa com a citação das passagens do Evangelho, como alcançar a salvação pela prática da misericórdia. Isso é muito interessante. Da caridade, né? Pela prática, sim, da caridade com o uso da misericórdia, né? A caridade com misericórdia, quer dizer, a caridade para com o outro, porque a misericórdia. Aí Jesus, a Kardec retoma aquelas ideias iniciais. Toda a moral de Jesus se resume
caridade e na humildade. A humildade para ser caridoso, a caridade com misericórdia. É bem legal, é bem legal. Uhum. Eu acho que essa passagem, eu queria enfatizar esse ponto que você abordou, né? Que é a ideia de que o caminho da salvação é a prática da caridade. Então, não é você saber que você tem que fazer a caridade, não é você desejar fazer a caridade, ou você né, só teoricamente falar sobre a caridade. Se salva quem a pratica, né? Esse é o ponto, né? E embora eu sempre defenda que o capítulo 13 vai abordar mais a caridade do que aqui o capítulo 15, esse capítulo não deixa de mostrar características importantes desse tipo de prática que Jesus está enfatizando e Kardec está reforçando como instrumentos da salvação, né? Então, o que na parábola dos bodes e das ovelhas mais chama atenção, né? Bodes e cabras. Aqui está a ovelha para mim. No seu é ovelha? No meu são cabras. É cabra? Porque o feminino, importa, né? o feminino de bode é cabra. Mas o meu aqui é bodes e ovelhas. Será que eu anotei errado isso? Eu sempre falei bode e ovelha. Não, deixa agora você me pegou. Agora eu vou ter que dar uma olhada aqui. Pegar a Bíblia de Jerusalém para verificar. Não, olha aqui. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. São ovelhas e bodes. Pelo menos é o que está aqui na minha versão, na versão do Guilhom Ribeiro, né? Não sei nas outras versões. Mas vamos voltar. O que caracteriza aqui, nessa passagem especificamente, é uma correspondência entre a necessidade da pessoa e o atendimento que você faz a essa necessidade. Certo? Não há nenhuma caracterização social das pessoas atendidas. Então, não está dizendo assim, eu tive fome, eu tive preso não, doente, mas não disse o doente é rico, se é pobre, se é isso, se é aquilo, né? Não tem uma caracterização social, porque a caridade não se faz exclusivamente para um segmento social. Né? Com todos. É com todos. Quer dizer, se você tem uma pessoa que tem sua amiga, que tem posses, você vai assistir, visitá-la, você também está fazendo caridade, não é? Porque há as carências morais. Carências também, morais, claro. emocionais. E uma correspondência entre uma coisa e outra, né? Então, se eu tive fome, você deu de comer, você não deu outra coisa, né? Então, essa ideia da correspondência é muito importante, mas eu acho que o mais importante de tudo é que não tem, veja bem, na prática da caridade, a caridade é um ato moral em si, mas ela não tem uma intenção de moralizar e nem de transmitir um conteúdo religioso. Aqui na passagem... Não condiciona. Não condiciona, não condiciona. Por quê? Porque aquele que assiste ao outro, né, pode fazê-lo a partir de qualquer religião, a partir de não ter religião, né? É a prática da caridade que salva. Independente do agradecimento, da retribuição. Muito menos isso, não tem nenhuma menção a se o outro te agradeceu ou não. Não tem nada com isso. O que importa aqui é por que a caridade é o caminho da salvação? Porque o que importa é o quanto você se apieda, você é tomado de compaixão pelo sofrimento do outro e você para a sua vida, não é? Você abre espaço na sua agenda para atender a uma necessidade do outro, seja ela qual for, material ou moral.
Na medida da necessidade. Na medida da Nem necessidade. menos, Nem nem menos, nem mais. mais. Nem menos, nem mais. E essas características, e sem também uma outra questão que é importante, que vai aparecer na parábola do bom samaritano, sem um caráter tutelador. Isso. Não é? Que é o caráter tutelador, é eu dizer para você o que é o melhor para você, ou eu tomar para mim a responsabilidade sobre você. Não Da tem caráter resolução da tutelador. dificuldade. Isso é desqualificar o outro, né? Como se o Sim, outro não sim, sim, tivesse condição. sim. Mas todas essas características vão aparecer também na parábola do bom samaritano. E eu gosto de enfatizar que se a transmissão de uma moral religiosa fosse importante ou relevante, Jesus não teria deixado de falar, né? Apareceria aqui e apareceria na parábola do bom samaritano, o que não aparece em nenhuma das duas parábolas. Uhum. É bastante importante. Outro aspecto também, Pedro, que eu observei aqui, é quando Jesus fala, e aí está em Lucas, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, teu próximo como a ti mesmo, e vai perguntar, e quem foi aquele que usou de misericórdia para com ele? Então, o que está mostrando? Até agora, nós vimos nas nossas conversas ressaltando a importância do cumprimento da lei de Deus para a salvação, para a posse, a conquista do reino de Deus. Não basta cumprir a lei. Isso a gente vai ver, tá um ligeiro spoiler da semana que vem. Na semana que vem, não basta cumprir a lei. Nós vamos recordar na semana que vem. Você cumpre a lei, mas se você quiser ser perfeito, para o moço rico, na passagem do moço rico, vai e dá os seus bens, o desapego dos bens materiais, que nós vamos abordar na próxima conversa. Aqui, cumprir a lei de Deus, sim, mas praticar a caridade. Não basta você se acastelar na ideia de que não, eu cumpro a lei de Deus, eu não faço nada contrário à lei de Deus. É o que vai aparecer lá no fim do nosso capítulo, a virtude ativa. Não basta não fazer, é preciso ir além. Cumprir a lei de Deus e praticar a caridade. Cumprir a lei de Deus e, próximo capítulo, que ainda fala sobre a salvação, desapegar-se dos bens materiais, não é verdade? Olha, eu vou aqui sem ofensa, com toda a vênia. Sem ofensa, é Bernardo que faz. Discordar? Não é discordar, eu acho que quando o moço rico diz que ele cumpria a lei de Deus, ele não estava compreendendo exatamente a dimensão daquilo que ele estava falando. Tanto que quando Jesus diz para ele, então vai, larga tudo e me segue, ele não consegue, né? Então, essa ideia de que a gente está cumprindo a lei de Deus, mas sem fazer a caridade, né, é uma falsa compreensão do cumprimento da lei de Deus. Você não cumpre a lei de Deus se você não faz a caridade. Cumprir a lei de Deus é algo ativo, não é passivo, né? Que é o que vai falar mais na frente. É você fazer. Não, basta não fazer o mal? Não, é preciso fazer o bem. Então, tem que ser ativo. Então, aquele que acha que deixando de praticar a caridade, seja ela material ou moral, né, tá cumprindo a lei de Deus, é porque não entendeu o sentido da lei, né? Então, não é que você está no caminho reto e tem que fazer a caridade. Não, você está no caminho reto porque você faz a caridade. Se você não faz a caridade, você não está.
É uma interpretação, se isso é complementar ou suplementar. A minha percepção foi de ser suplementar, porque o moço diz: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? E Ele Jesus falta diz: prática. Ele falta se prática, queres ser né? perfeito, vai, Né? vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, para assim terás um tesouro no Eu céu. acho que aí, Pode eu ser acho, complementar ou eu acho que suplementar, não tá é uma certo. questão complementar. Não, Não é uma questão nem complementar nem suplementar. É uma condição do cumprimento da lei. ok. E eu acho que nesse capítulo, porque a gente já está indo para outro capítulo, a grande Não, questão vamos voltar. vamos É. voltar, mas agora eu tenho que terminar de falar. Não, A claro, grande questão claro. ali está em que aquilo que a gente já vem comentando também, né, há umas conversas passadas, que está no desapego das coisas materiais, a espiritualização como desapego das coisas materiais, né? É o nosso Ah, próximo eu estudo, faço né? tudo bem, eu faço tudo bom, não sei o quê, mas sou, né? Mas o meu está ali, né? O meu, os galpões cheios de riquezas, agora posso, né? Posso tanto descansar que posso também, né? Fazer um pouco pelos outros. Para usufruir disso, né? Exatamente, Ele exatamente. queria Então, usufruir. o que está colocado ali é que é, e, 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 e o desapego ele é uma característica da caridade, porque, em grande parte, você tem que abrir mão um pouco das suas horas, do seu trabalho, de alguma coisa para, né, ou de você mesmo, né, conciliar-se com o adversário, perdoar. Você tem que abrir mão de alguma coisa, desapegar em alguma medida Que te para parece um valor real, que te parece um te valor real, parece exatamente, para fazer, né? Porque a grande para abrir questão é essa. espaço. A grande É. questão é essa. A gente não pode pegar a forma pelo conteúdo. O importante Uhum. é o quanto você é, percebe que a dor e a dificuldade do outro elas são mais importantes do que alguma coisa que é um valor para você, né? O Pedro, é muito importante, adiantando um pouquinho, quando Kardec lembra, isso reforçando o que você falou há pouco, que Jesus não indagava aqueles a quem ele atendia sobre a ortodoxia da fé. Não perguntava a eles se a crença deles era correta, se estava de acordo com a verdade. Ele atendia e recomendava a caridade como condição absoluta de felicidade futura. É A, imprescindível. a posição de Jesus em todos esses episódios que a gente assiste é uma posição que para assim, embora esse termo possa parecer meio escandaloso, mas é uma posição libertária, porque ele vai, atende e ele deixa a pessoa Progressista. se resolver depois. Se ela quer o seguir, se ela não quer o seguir, depois que o moço rico diz, então eu não posso, ele não vai atrás do moço rico, ele não diz, olha, moço rico, então vai ali às 5 horas escutar a palestrinha para você entender e se conscientizar das coisas. Não, Olha, não tem isso é essa, muito bom. né? Vai ali escutar uma palestrinha. Você Não sabe que tem isso. eu fui à Revista Espírita em julho de 64, e lá há uma resposta, uma 74? contestação, 64, 64. uma contestação de Kardec a um padre Barricande, eu acho que é assim que pronuncia, sobre a aceitação da nova doutrina. O padre questiona Kardec, aquela coisa, né, de dizer que o espiritismo não era tudo isso. E há um parágrafo onde Kardec diz assim:
Quem quer que partilhe de nossas convicções a respeito da existência da manifestação dos espíritos e das consequências morais daí decorrentes é espírita de fato, sem que haja necessidade de estar inscrito num registro ou matrícula ou de receber diploma. O espiritismo é uma questão de fé e crença, e não de associação. Uhum. Importantíssimo. O que ele está falando? Que não era preciso estar no centro espírita para ser espírita, fazer parte de uma associação, desde que a ação, as atitudes da pessoa, prática da caridade, Yeah. atendimento à lei, independente, acreditando de rótulo religioso, mas acreditando na vida futura e nas consequências dos Yeah. atos na vida futura. Importante. Revista Espírita, Tem um julho caso também de no Céu e 1864. Inferno, que agora eu não lembro qual é, mas é de um espírito feliz, que ele não acreditava em Deus. Mas ele foi uma pessoa boníssima, boníssima, boníssima. Então, quando ele desencarna, ele tem uma leve perturbação com uma expiação da sua descrença. Mas logo que ele percebe o que está acontecendo, aquilo passa e ele assume, vamos dizer assim, a condição de felicidade. Por quê? Porque aquela descrença era algo muito contextual. De fato, como um espírito imortal, ele não era um descrente, mas era uma questão contextual. E passando aquele despertar da consciência dele, como ele era uma pessoa que tinha feito boníssima, 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 ele estava ali numa condição de felicidade, que é exatamente esse capítulo. Não importa, às vezes, o que você acredita. No capítulo, na parte que vai falar fora da verdade, nossa salvação, vai dizer o quê? Só quem tem a verdade é Deus. A verdade não pertence a ninguém. A gente está muito longe de achar que detém a verdade. Quem somos nós? Né? Seria uma presunção muito grande achar que nós somos os donos da verdade. Né? Então, e a parábola do bom samaritano, ela vem exatamente para dizer isso. Tá vendo aquele cara que você não gosta, que você acha que ele tem uma vida ruim, que você não sei o quê? É ele que vai ser salvo. Não é o pastor, o sacerdote, nem o levita, não, que estão na igreja falando. Não são esses, não. Quem vai se salvar é aquele lá de uma vida, aquele lá que, né? Qual era a moral que o samaritano tinha, né? Então é ele que vai se salvar, mostrando que às vezes a gente está nessa posição moralista diante do mundo, achando que nós sabemos, mas de repente tem gente que está fazendo muito mais do que você, está muito à sua frente, né? Na prática da caridade, né? É verdade. Muito bem. Vamos para a necessidade da caridade, segundo São Paulo, que é tão lindo, né? Coisa bonita, que poesia que é essa necessidade da caridade, né? Uhum. E o que você... Aqui nessa necessidade da caridade existe uma controvérsia sobre essa passagem, porque a depender da tradução, aparece como amor ou caridade, né? Eu vi isso, que as primeiras traduções do hebraico, né, era amor. Mas tem aquela história da palavra amor, era expressa com diferentes vocábulos, não é? E depois, então, eles entendem amor como caridade. Mas parece, pelo que eu pesquisei, que as primeiras traduções registram amor. Se não tiver amor, serei como Uhum. o
o bronze que soa, o símbolo que retine, amor. E depois vem um outro entendimento de amor como caridade. Mas não tem importância, a gente pode pensar uma coisa ou outra, e aqui Kardec adotou caridade porque ele está falando, né, das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, para dizer que, sem equívoco, a caridade, ele ainda coloca a caridade acima da fé. Isso é forte. Mas eu acho que é isso, eu acho que a questão se a gente pensar no mundo que a gente está, as questões da fé são tão plurais, existem tantas expressões de fé diferentes, tantas religiões diferentes, etc., que é compreensível que o que mais vai importar, mas né? Isso é assim, porque tudo eu acho que é aquela história da escala espírita, né? O que nos tira da posição de espíritos imperfeitos ou, né, para espíritos bons é o quanto o bem predomina sobre o mal. A prática em do nós. bem. Exatamente. É esse ponto que a gente está em teste. Por isso, a questão da perseverança do bem é tão importante, né? Que tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala isso, né? Por que Deus nos coloca em contato com pessoas, né? Com tantos vícios, como nós, né? Somos também por os outros pessoas com vícios. Viciosos. Exatamente. Não, mas não é isso que ele fala, não. Ele fala assim, por que Deus permite que os espíritos nos obsidiem ou qualquer coisa assim, nos influenciem para o mal? Para testar a nossa perseverança no bem. Isso, Livro dos Espíritos. Exatamente. Então, a nossa perseverança no bem vai ser o nosso ponto de inflexão. E a gente não é capaz de ser constante, perseverante no bem, se a gente não consegue olhar para o outro. Se a gente não consegue ver a dificuldade do outro, a dor do outro, não se consegue se sensibilizar com o outro, né? Se a nossa vida é exclusivamente para nós mesmos. Muito bom. E é tão bonito, né, Pedro, como Kardec define de uma maneira tão leve e, ao mesmo tempo, tão profunda. A verdadeira caridade como o conjunto de todas as qualidades do coração. Está na bondade e na benevolência para com o próximo. Boa vontade, bondade, simpatia, né? Gentileza, qualidades do coração para com o próximo. Olhar o próximo, minha mãe gostava de dizer, olhar o próximo com bons olhos, olhar o outro com bons olhos, os olhos da simpatia, né? Da amorosidade. Super importante isso, né? Porque a gente adora marcar, né? O pontinho preto lá na folha branca de papel. Muito é um bom. pouco a ideia da benevolência, né? A boa vontade com todos, né? É um pouco isso. Mas esse caminho da salvação, a gente pode também trocar pela ideia da própria felicidade, né? Se a gente pensar também, uma outra maneira de pensar é o jugo leve, né? Né? Porque são maneiras diferentes de falar do mesmo processo. Você passar essa é uma outra abordagem, porque Kardec diz aqui, quando ele aborda a questão da salvação, é porque o povo hebreu tinha a ideia da salvação na conquista da terra prometida. Eles ainda estavam com o olhar na terra prometida. Lá estaria a felicidade, na terra prometida. Essa era a ideia de salvação. Jesus, então, não dá um passo muito grande. Ele fala, olha, há uma terra prometida, mas a terra prometida não é aqui, não. É uma outra terra prometida. Então, ele vai devagarinho, e hoje a gente já tem uma ideia diferente. O reino de Deus como uma questão que não é geopolítica, vamos dizer assim, na Terra, não está num lugar, numa comunidade,
Mas a gente hoje já percebe um estado interior, um reino de Deus dentro de nós, expresso por um estado de felicidade, não é verdade? É verdade. Essa ideia de salvação, ela também tem um contraponto, que foi o que aconteceu na Reforma Protestante, que eles meio que aboliram a ideia da salvação por conta da ideia da predestinação. Então, a ideia de que as almas já seriam eleitas por Deus antes de nascerem, antes do nascimento, já seriam predestinadas para o céu, né? E que a própria glorificação da sua vida, em termos materiais, em todos os aspectos da vida, seria uma marca dessa eleição de Deus. Então, isso eliminou... Pensavam assim os protestantes? Não. Os Eles... protestantes. Ah, Isso é bem a linha luterana. E aí, isso tira a ideia de que se você faz obras, você conquista. As obras então, como conquista. As obras, ela teriam um outro significado. Elas teriam um significado de... é, de ratificação, né? Quer dizer, é claro, se você é um eleito, você é caridoso, você vai fazer também pelos outros, seria né? uma consequência Seria uma natural. consequência natural, mas se você não vai nem na igreja, você não dá... Não, isso aí já está mostrando que você está fora do caminho, você certamente já é um perdido, né? Mas essa ideia, ela tira um pouco o peso da salvação, exatamente porque é como se tirasse dos nossos ombros, né, a responsabilidade de criar a nossa própria salvação, porque toda essa conversa é uma conversa em que assim entende, né, o Espiritismo, que todo o processo da nossa vida é um processo em que nós vamos nos tornando, né? É um tornar-se, é um educar-se para a lei, né? Para o cumprimento da lei. Então, quanto mais nós vamos amadurecendo o nosso senso moral, mais nós vamos nos compreendendo o significado da vida, a vida com V maiúsculo, E e vamos nos modificando, ajustando, ajustando. né? Boa. E é curioso, porque eu escutei uma palestra de um cara que não tem nada com espiritismo, mas ele falou que a própria ideia de justiça, a palavra justiça, o significado dela é o ajustar-se. Então, Sim, o justo é aquele que se ajusta à lei, que é um negócio legal, legal. né? É, Então, se nós nos ajustamos à lei de Deus, nós executamos a justiça naturalmente, entendeu? Nós de somos uma os maneira mais justos porque nos natural mesmo. ajustamos, né? Então, essa perspectiva do tornar-se, né? Então, hoje, se nós não identificamos em nós ainda aquelas qualidades do coração da caridade, então nós podemos, né, pensar e ver o que nós podemos fazer para ir nos ajustando, né, a uma É. outra forma de perceber os outros, de perceber a vida, de viver desapegando das coisas materiais, dando mais importância para as coisas do espírito. Essa ideia essa que você trouxe, né, de que já haveria espíritos eleitos. Há diferentes modos de interpretar isso nas diferentes religiões. Você vê que no catolicismo, e aí a gente já chega lá no Fora da Igreja, numa salvação para os católicos, quer dizer, seria através do primeiro sacramento, né, que é o batismo, que o espírito se livraria do pecado original, não é? E seria admitido como filho de Deus. O que importa observar aí é que são movimentos externos,
Deus concede ou o batismo concede. Aí nós vamos ter uma grande oposição depois à ideia espírita, né? Porque hoje o batismo faz parte ainda da liturgia da igreja, é uma celebração, né? E entende-se que quando a criança recebe o batismo, ela se inicia na fé, ela se torna um membro da igreja e abre caminho para a salvação. Quer dizer, independente da criança, ela recebe. É alguma coisa exterior, de fora para dentro, né? Embora a gente saiba que, com o tempo, a igreja foi renunciando a essa ideia, porque o oposto também valia. Se a criança não recebe o batismo, ela estava fora, né? Não era filho de Deus. Mas a criança não tem nada com isso. Então, a própria igreja foi reconhecendo, né? Uma condição diferente, embora mantenha o sacramento do batismo de uma forma, eu acredito que hoje, mais simbólica, né? Eu acho que esse capítulo ele vai trazer bem essa ideia de que não são os atos exteriores, não é a frequência... Esse é o ponto para mim. Não são os atos exteriores, não é nem a frequência na instituição, né? Porque não importa se você está indo na instituição, às vezes você vai na instituição por outras razões, né? Que não exatamente as qualidades do coração que a gente está falando aqui, né? Você pode se salvar indo ou não indo. É claro que a gente reforça sempre a ideia de que ir à instituição é importante. Ajuda pra caramba. Ajuda, claro. Eu digo que o curso do Evangelho que a gente faz é como se fosse um AA, né? É um lugar ali onde as pessoas falam, onde a gente discute, onde a gente se apoia, né? Onde a gente se fortalece para que a gente... reforça as ideias, relembra, né? Está ali, como Marcinha Longras dizia, né? Um disco riscado, que está sempre ali voltando no mesmo ponto, né? Mas como um reforço, né? Uma maneira da gente estar se fortalecendo para que a gente consiga vencer o mundo no mundo. E porque o peso dos nossos vícios, eles estão muito estruturados já em nós pelos séculos de vivência viciosa. Então, se a gente não colocar na balança um peso semelhante para poder neutralizar, eles ainda vão falar mais alto. Então, quanto mais a gente se sente comprometido, mais precisa trabalhar no bem para a coisa ir equilibrando, ocupar espaço. Eu gosto da ideia da balança. Não, mas sabe que isso, agora você me falou, eu lembro que teve uma época curta, você vai se lembrar disso também, que a gente começou a incentivar as pessoas a fazerem culto no lar. E uma das maneiras de incentivar as pessoas a fazer culto no lar era ir na casa das pessoas, fazer culto no lar com elas, exatamente para que, né, com a presença de uma pessoa externa, a pessoa se sentisse animada a continuar fazendo. Dá uma força, né? Dá uma força. E aí eu ia praticamente todos os dias, eu já tinha todos os dias da semana comprometidos, ou com a atividade do centro, ou ia... Você era um rapaz solteiro. Exatamente, era a minha época de solteiro, né? E tal. E aí, isso teve um impacto na minha vida, que era assim, eu pensava, hoje eu tenho que ir na casa de fulano, eu tenho que estar bem para ir na casa de fulano, né? Então, eu tenho que estar, mas não é preparado, né? Espiritualmente. Então, eu tenho que estar bem, né? E aí, como isso era praticamente todos os dias, né? Isso me trouxe uma disciplina moral que foi uma grande escola, no certo sentido, né? Porque é isso. A gente tem os vícios, mas na medida em que a gente não se concentra nos vícios e passa a se concentrar
nas qualidades morais e na prática da caridade, é como se a gente fosse se reeducando, refazendo os nossos automatismos, né? Que é isso. Não é Substituindo. substituindo. Uma vez o nosso amigo espiritual disse para nós: não fica tão preocupada com a viciação. Cuida de fazer o bem. Ele não falou cuida, não. Cuida aqui no sul. Trata de fazer o bem. Trata de fazer o bem. Porque vai chegar uma hora que esse bem vai ocupar o espaço desse mal. Às vezes a gente fica querendo arrancar a erva daninha, os dois e o trigo, deixa crescer juntos. Chega uma hora... Exatamente. É isso aí. Um espaço. Que beleza. E vamos finalizando, então, com a mensagem belíssima, única mensagem no Evangelho do apóstolo Paulo. É a única. Do apóstolo Paulo? Tá segura disso? Porque no livro dos Espíritos tem várias mensagens de Paulo. Mas eu estou dizendo no Evangelho. Então tá. No Evangelho eu não procurei, não sei. Olha, hoje nós estamos fazendo um bom ping-pong, então vamos convidar aqueles companheiros que estão nos escutando para dar a sua opinião também. Aí eles entram aqui. Claro. Mim, não vou abrir agora, porque a gente está em cima da aula, mas para mim, no Evangelho, porque Paulo, lá no Livro dos Espíritos, tem aquela belíssima mensagem quase lá no final, eu me lembro bem. Tem mais de uma. Sim, mas aqui no Evangelho eu acho que só tem essa. Eu vou procurar depois e vou ver. Depois, semana que vem, a gente confirma. Mas é muito lindo quando ele termina dizendo a prática da caridade, mais uma vez, sem embargo da seita a que pertençam as pessoas. A caridade como uma virtude ativa. Não adianta não praticar o mal. É preciso praticar o bem. É preciso praticar o bem. E é tão bonito quando ele diz: dedicai-vos. Olha o verbo. Dedicai-vos a prescrutar o sentido profundo e as consequências da prática da caridade, a descobrir-lhes todas as aplicações, para que possais submeter todas as vossas ações ao governo da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Vos responderá como? Em forma de paz, de alegria, de tranquilidade. Linda, linda. Vamos recomendar a leitura cuidadosa dessa mensagem. Qual é o item? Hein? Qual é o item? É o último item, o item 10. Então tá. É a única mensagem da instrução dos Espíritos, o Fora da Caridade, não há salvação. E ele é um fecho perfeito desse capítulo, porque ele diz: a caridade é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Olha a ideia da salvação. Encaminhando para a terra da promissão. Muito bom. Então é isso. Terminamos por hoje? Eu penso que sim. Então, semana que vem a gente continua a falar da salvação. Mas a salvação dos ricos agora, né? De que riqueza será que Kardec vai nos falar? Pois é. Vamos agradecer, então, a Deus a oportunidade que a gente teve aqui de mais uma conversa, pedindo a Deus que nos abençoe a vida, essa semana que vamos ter, a todos aqueles que nos escutam agora, suas casas, suas vidas, suas famílias, a todos aqueles que sabemos em sofrimento, em dificuldades, que todos sejam abençoados e que a gente possa se encontrar aqui, então, na próxima semana para mais uma conversa, não é isso? Capítulo 16. Até é isso aí. Um grande abraço e até. Tchau.